O problema não são as pessoas, não, mas é quem é a pessoa que está contigo. Ou não é a companhia, mas é que tipo de companhia você tem. E aí o Senhor Deus pediu que Moisés escolhesse no meio do povo, perceba, escolheu no meio do povo 70 senhores. Por que Moisés não escolheu qualquer? Por que não é qualquer um que tinha que se encontrar com Moisés para ser selecionado para ajudar Moisés a julgar o povo? Porque no meio do povo, nem todos vão ser pilar para o teu destino. Nem todos vão ser necessários para a construção do propósito de Deus na tua vida. Paz do Senhor, Kavod Elohim, eu sou o vosso irmão, profeta Arcanjo Miguel, e no dia de hoje eu quero falar mais uma vez a respeito da palavra do Todo-Poderoso. Amado, no dia de hoje eu quero falar acerca dos efeitos do Espírito Santo no corpo do homem. E a gente pode encontrar esse conteúdo no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. A palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, amado, dentro das grandes questões que têm surgido em muitos irmãos, em muitos crentes, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguir responder. Então, vamos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco ao decorrer deste análise. Fecha os teus olhos e oremos ao Senhor. Bendito Pai, obrigado, porque em nome do teu unigênito Filho nos amaste e nos livraste do laço do passarinheiro. Pai, nesta noite convidamos o teu Espírito, na qual foi prometido por Yeshua, que viria para nos consolar e para nos direcionar. Pai, direciona nossas mentes, os nossos corações e arranque toda dúvida que tem abalado o coração do teu povo. Eu peço a tua graça, a tua cobertura, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amado. Novamente, eu sou o vosso irmão, profeta Arcanjo Miguel. Convido já você a seguir a nossa página e a partilhar com mais alguém. Eu acredito que tem alguém que também tem essas dúvidas. Então, quero que no dia de hoje analisemos todos e com a ajuda do Espírito Santo vamos chegar a uma conclusão. Então, é possível alguém que diz ter o Espírito Santo roubar? É possível alguém que diz ter o Espírito Santo adulterar, se embriagar, fornicar, fazer coisas que não agradam a Deus? É possível? Então, vamos pegar os pontos para responder essas questões. Ok. Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos observar o apóstolo Paulo a trazer uma palavra de reflexão ao povo de Gálatas. Ele veio trazer ao povo de Gálatas uma informação a respeito do efeito interno do Espírito Santo. E ele disse assim: mas o fruto do Espírito, perceba, o fruto do Espírito, ele falou acerca de fruto. E nós percebemos que fruto é resultado de uma plantação. A Bíblia diz no livro evangélico que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Por quê? Porque o que sai, ele é resultado de uma plantação. O apóstolo Paulo estava a falar para o povo que aquilo que está dentro da pessoa é o ponto fundamental do Espírito Santo. Nós conseguimos perceber que o Espírito Santo, ele opera de várias formas no corpo do homem. Ele opera no sentido interno, quer dizer, dentro do homem, e no sentido externo, que é fora do homem. Aí é onde surgem várias dúvidas. Como é que o irmão na igreja ora bué? Como é que a irmã profetiza, mas você la encontra no ato do pecado? Nós conseguiremos analisar, de acordo às funções ou os efeitos do Espírito Santo dentro do corpo humano. Eu acabei de falar aqui para os irmãos que o Espírito Santo
ele carrega vários efeitos. E dentre esses, né, vamos falar de 2, ou podemos falar de 3. O primeiro que é os efeitos internos. Os efeitos internos, esse que eu acabei de falar aqui agora. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito, quer dizer que o resultado do Espírito Santo dentro da pessoa é amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. E nós estamos a perceber que essas dúvidas que nós temos, a gente vai responder dizendo o seguinte: é possível alguém ser influenciada pelo Espírito Santo, mas não ser salva pelo Espírito Santo? É possível alguém transmitir uma palavra de profecia para alguém, mas não ter comunhão com Deus, ou não ter o Espírito Santo dentro dele, ou não ser salvo? A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 22 ou 21, diz assim: que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E ele continua a dizer o seguinte: eis que nos últimos dias muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Talvez nós vamos analisar que o irmão não mentiu, Senhor, em teu nome eu profetizei. Mas a questão é sobre o efeito interno do Espírito Santo ou sobre o efeito externo do Espírito Santo? Quando eu falo acerca do efeito interno, estou a falar do caráter, estou a falar do domínio próprio, estou a falar daquilo que você pode mostrar como consequência do Evangelho dentro de ti. Aquilo que você pode manifestar na igreja, aquilo que você pode manifestar no teu relacionamento como fruto que você recebeu Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador. A parte externa das influências do Espírito Santo nas nossas vidas, eles são identificados pelo caráter. É possível alguém ter efeito do Espírito Santo, mas não ter caráter e não ser salvo. E eu posso te provar novamente isso. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, ele fala acerca do quê? Fala acerca dos dons espirituais. Diz que uns, pelo mesmo Espírito, lhes foi dado o dom de quê? O dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas, o dom de manifestação de milagres. Mas eu quero explicar que esses dons fazem parte dos efeitos externos do Espírito Santo. E os efeitos externos não salvam ninguém. Os efeitos externos estão relacionados com poder. E nós encontramos, né, vários relatos bíblicos mostrando vários homens que foram usados por Deus, mas não foram salvos por Deus. Quer dizer, você pode ser usado por Deus e não seres salvo por Deus. O que garante a nossa salvação é quando a gente recebe os efeitos internos. Os efeitos internos do Espírito Santo, que é o caráter. O que a gente acabou de abrir agora, Gálatas capítulo número 5, versículo de número 22. Os frutos do Espírito Santo têm que ser notados em você. Não, o irmão ora bué, o irmão jejua bué, o irmão profetiza bué. Isso não é garantia que você é salvo por Deus. Porque os falsos também podem fazer isso. A garantia que você é salvo por Deus, a garantia que o Espírito Santo está em você para te moldar, para te salvar, é aquilo que você mostra como frutos. E vamos também entender a palavra do Senhor, né? Nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, ele a dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, e não tivesse amor, para nada seria. E não tivesse caráter, para nada seria. O que é o caráter? Amor. Porque o Evangelho se resume em amor. E amor é um dos efeitos do Espírito Santo. Ou talvez diria que é o efeito mais importante do Espírito Santo. Não basta eu trazer muitas coisas, não basta eu me titular de muita coisa e não ter amor, não ter o caráter, que faz parte dos efeitos internos do Espírito Santo dentro do homem. A palavra do Senhor também nos declara nos livros pentateucos, segundo o livro da Bíblia Sagrada, Êxodo, ele diz que quando Moisés estava na sua liderança, Deus levantou o profeta Moisés
para poder fazer seleção de tentações que tinham que trabalhar com ele, porque ninguém caminha só, ninguém anda só. E talvez você que está a me ouvir, você é alguém que quer caminhar sozinho. Existem certas coisas nas nossas vidas que não fluem, por quê? Porque nós queremos andar sozinho. Até o próprio Jesus não andou sozinho, andou com João Batista. A Bíblia diz que foi necessário a influência do João Batista para ele fluir naquilo que Deus designou para ele. Só que o problema não é você andar com quem, mas é quem é a pessoa que você está andando com ele. O problema não são as pessoas, não, mas é quem é a pessoa que está contigo. Ou não é a companhia, mas é que tipo de companhia você tem. E aí o Senhor Deus pediu que Moisés escolhesse no meio do povo, perceba, escolheu no meio do povo 70 senhores. Por que Moisés não escolheu qualquer? Por que não é qualquer um que tinha que se encontrar com Moisés para ser selecionado para ajudar Moisés a julgar o povo? Porque no meio do povo, nem todos vão ser pilar para teu destino. Nem todos vão ser necessários para a construção do propósito de Deus na tua vida. Aí surge, a responsabilidade de Deus direcionar a nossa mente em nos conectar com pessoas do propósito. Aí o Senhor conectou Moisés com 70 senhores que eram separados por Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus tirou do espírito de Moisés e colocou dentro desses 70 senhores. E esses 70 senhores profetizaram e nunca mais profetizaram. Aleluia. Parece ser algo muito interrogativo. Como é que eles profetizaram e nunca mais profetizaram? Quem era Moisés? Profeta. E quem recebe o espírito do profeta, profetiza. Alguém pode me responder ali nos comentários? Talvez não, Talvez sim. Toda opinião é válida. Mas eu quero trazer aqui um entendimento que eu tive por intermédio do Espírito Santo. É possível você receber o espírito de um profeta e não profetizar. Mas a Bíblia mostra que naquele dia, os 70 anciãos receberam o espírito do profeta e profetizaram. Por que eles profetizaram? Porque eles estavam sobre o efeito externo do espírito do profeta. Aquilo que é interno permanece, o externo é temporário. Hoje você pode usufruir dos dons espirituais, amanhã você pode perder os dons. Mas caráter te define. Caráter, amor, benignidade, bondade, temperança te define. É necessário nós perceber isso. Quer dizer, os efeitos internos do Espírito Santo dentro de nós, eles nos garantem a salvação. Mas os efeitos externos, eles garantem a nossa atuação. Eu posso atuar fervorosamente, mas não ser salvo pelo Espírito. Porque é o Espírito dentro de ti que vai garantir aquilo que você automaticamente irás de atrair no futuro. Não, profeta, muitos profetizam. Estamos a ver muitos profetas. Até que ele pode te profetizar bem, pode te localizar bem, mas não vai para o céu, infelizmente. Por quê? Porque não é sobre efeitos externos. Poder efeitos externos. Fazer milagres são efeitos externos. Eu quero ensinar algo para você que me ouve. Sabe o quê? É pelos frutos. Não vamos distante. Mateus capítulo 7, versículo 19. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos. Não é porque ele vai mostrar. Não é sobre tamanhas revelações. É sobre frutos. Eu já ouvi vários testemunhos de profetas, pastores. Grande homem de Deus perante o altar, É alguém que muito prega, muito profetiza, mas estamos a ouvir que em casa partiu a perna da mulher. Lutou, partiu. Eu sei que a ira é natural, o estresse. Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Pastor se estressou, começou a ofender,
esqueceu os princípios bíblicos, rompeu o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito, e foi sair nas informações como um pastor desertor. Estamos a perceber que ele tinha os efeitos externos, não os efeitos internos. Então é possível alguém carregar efeitos espirituais, mas não ser salvo por Deus. É possível uma irmã pregar bué e fofocar. É possível. Por isso que eu oriento as nossas irmãs, não se atrapalhem por atuações. Não se atrapalhe por atuações. Aquilo que você viu, não, irmã, bué de raba, porque nós estamos a perceber que hoje em dia todo mundo quer aparecer, todo mundo quer mostrar que sabe orar em línguas estranhas. E eu te garanto, meu irmão, que não é o suficiente. Todo mundo quer impressionar as pessoas. Todo mundo quer estar em frente de um grupo de pessoas, fazer cair pessoas para mostrar que tem poder. É isso. Todo mundo quer fazer isso. Mas são poucas pessoas que você consegue ver frutos do Espírito naquilo que concerne a área interna. São poucas pessoas que você vai ver amar o próximo. São poucas pessoas que vão se importar contigo. São poucas pessoas que vão se doar de coração para ti. Por isso que nós estamos a contemplar nos últimos dias pessoa que dizia ora contigo, amanhã está te falar mal. Pessoa que diz que caminha contigo, amanhã está te trair. Pessoas que diz que profetizou, te profetizou. A mesma pessoa que te profetizou é que está a criar problema com teu relacionamento. Ou seja, é que está a criar problema no seio familiar em que você se encontra. Por quê? Ela está sobre as influências externas do Espírito. Não é o que ela está profetizando, é mentira. Está a falar a verdade, sim, pode te falar a verdade. Porque o Espírito Santo pode tomar quem ele quer para falar o que ele quer. Mas só muda quem decidiu tomar uma atitude. Quem decidiu realmente amar o Evangelho. E eu quero trazer aqui novamente um parente. Amado, expulsar demônio, orar em línguas estranhas, não é a verdadeira missão de um crente. Não é a verdadeira missão da igreja. E você talvez pode estar se perguntar, qual é a verdadeira missão da igreja? Se a gente observar o livro de Lucas ou Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 em diante, em que o Senhor Jesus ele fala para os apóstolos, idem por todo mundo pregar o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele foi explícito, ele disse assim, esses são os sinais que seguirão. Perceba, esses são os sinais. Não é a missão, os sinais. Suponhamos que você faz parte de uma instituição, você é diretor ou você é professora. A tua missão é dar aula, mas vamos perceber que uma professora tem que ter materiais. Os materiais podem não ser, talvez, ou seja, pode não ser a missão, mas são as ramificações necessárias para ela chegar no seu objetivo. Então, na vida ministerial, cura, milagre, não é a missão. A missão é mostrar para o povo que Jesus Cristo é o Senhor, converter almas para Jesus, mostrando que Jesus é o único, mostrar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que nos une ao Pai. Só que quando você estiver nesta trajetória, haverá sinais. Por isso que Jesus disse, esses são os sinais. Enquanto você estiver aí na missão, vai haver que? Sinal. Porque para você mostrar que Jesus é o Senhor para alguém incrédulo, tem que haver milagre. Para você mostrar que Jesus é o único, suficiente Salvador, tem que haver cura para alguém que está doente. Suponhamos que você vai para um hospital em que tem muitos enfermos.
E lá você precisa pregar que Jesus é o caminho para o Pai. E você sabe que o Pai também carrega atributo de Jeová Rafa. O que significa Jeová Rafa? Deus que cura. Então, eu estou apresentando um Deus que cura como Salvador. Aí então você também poderá receber os efeitos desse Deus que cura. Então, as orações em línguas, as profecias são sinais. Então, um sinal não garante a nossa salvação, mas pode falar do caminho para a nossa salvação. Então, nós falamos de 2 pontos fundamentais sobre o efeito do Espírito Santo. Falamos do efeito do Espírito Santo na vertente interna e falamos do efeito do Espírito Santo na vertente externa. O efeito do Espírito Santo que salva alguém é o efeito interno. A capacidade do Espírito Santo moldar o teu coração. A capacidade de você adquirir os frutos do Espírito Santo. Por isso que eu posso ter muitos dons e não ser salvo. Mas eu posso ser salvo e não ter muitos dons. Eu posso ter caráter e não falar em línguas estranhas. Eu posso ter domínio próprio e não profetizar. Então, não se atrapalhe com aquilo que você pode ver. O externo. Se filtre no teu interior. Não, todo mundo agora só quer aparecer. Irmão, cuidado com as aparências. Um dia vamos ouvir, foste buscar feitiço. É isso que nós temos visto, todo mundo quer aparecer. Ter Espírito Santo não é muito sobre aquilo que você pode mostrar nas pessoas, mas aquilo que você primeiramente mostra para ti mesmo. Existem mulheres que só elas próprias já não se edificam. Elas próprias já não se edificam. Porque tem aquele momento que cada um de nós fica sozinho, no oculto, e ainda pensamos mesmo, eu mesmo, sou uma boa pessoa, eu. Muitos de nós já nos perguntamos assim, eu mesmo sou uma boa pessoa. Eu mesmo. Então, aquela análise individual que você faz é muito essencial. Examina a tua vida. Examina o teu coração. Reflita em que caminho você está. Reflita. O Espírito Santo não é uma emoção. Não é um simples vento, não. O Espírito Santo é o pensamento de Deus revelado ao homem. Sabe o que é o pensamento de Deus revelado ao homem? O Espírito Santo é o próprio Deus na vida do homem. E você não vai ter Deus dentro de você sem mostrar as qualidades internas que ele carrega. Então, muitos não têm o Espírito Santo. Muitos têm algumas influências do Espírito. Isso aqui é muito normal acontecer. Você pode estar numa casa onde estão a orar e por intermédio da oração daquela pessoa você dormir bem. Não quer dizer que você está bem, estás mal, mano. Tem vários homens, né, ou várias mulheres. A mulher cristã, a mulher ora muito. Sim, a mulher ora muito e ela faz uma cobertura em casa. Por intermédio daquela cobertura, você pode ser protegido, mas não ser salvo. Estamos numa igreja profética, o profeta orou, o Espírito se espalhou, várias pessoas começaram a profetizar. Aquilo não garante a salvação das pessoas. Então, que Deus poderosamente te abençoe. E eu quero concluir dizendo o seguinte: você não precisa de mais técnicas, mas você precisa de mais Espírito. Jesus disse o seguinte: é melhor que eu vá para o Consolador descer. Até o próprio Jesus, ele entendeu a especialidade de ter o Espírito Santo. Você não precisa ser mais talentosa, não precisa ser a que mais fala bem, porque também quero explicar isso aqui para os amados irmãos que me acompanham. Falar bem não é ter Espírito Santo.
vestir bem, andar de jato, porque, oh meu Deus, o carro bem comprido. Aquilo não garante a tua unção. Aquilo é tudo vaidade. Epá, não julgo quem tem essa possibilidade, mas não se aproveita disso para impressionar as pessoas como se você tivesse unção. Não tens. Unção não é vista naquilo que várias vezes a gente olha com nossos olhos, não. A unção é resultado de quem verdadeiramente busca a Deus no secreto. Unção é resultado de vidas de intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus e viverás o extraordinário de Deus. Não estou contra nada, não. Por isso que eu fui bem claro na minha explicação aqui para ti, caríssimo irmão. Viva os efeitos do Espírito Santo, mas se filtra mais nos efeitos eternos. Ou internos, né? Para falar eterno, efeitos internos. A mudança dentro do teu coração, a mudança dentro do teu interior, na tua psique, no teu Neshama. Neshama é uma palavra hebraica que significa intelecto. Na tua memória, amado, você tem que começar a ser convertido a partir da tua mente. Tens que começar a ser convertido a partir do teu coração. Existem pessoas, se não aparecer no púlpito para ele, assim ainda não é cristão. Se não aparecer com o microfone e começar a profetizar para ele, assim não está bem com Deus. Isso aqui não garante. Não garante. Temos várias pessoas apressadas em aparecer e menos preocupadas em se conectar com Deus no oculto. Estou mais apressado em aparecer, mas no oculto a gente é um vazio. Eu tenho aqui algumas palavras que eu queria que você declarasse muito antes de eu fazer a oração final. Eu quero que você declare essas palavras com os teus olhos fechados e com teu coração aberto. Declara assim comigo: Espírito Santo, enche-me de novo, produz o teu fruto em mim, me dá poder e me guia, em nome de Jesus. Parece simples palavra, mas é uma palavra muito poderosa. Que Deus poderosamente abençoe. Kavod Elohim a todos. Novamente eu digo, eu sou o profeta Arcanjo Miguel. Estamos sempre aqui para partilharmos o conhecimento e as revelações das Sagradas Escrituras. Siga-nos para mais vídeo e partilha este vídeo com o número de pessoas que você puder. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe. Shalom.